Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Promac incentiva São Paulo, capital da cultura e Prefeitura de São Paulo. Prosa Press, Grupo Fleury, Zup e 99 apresentam Inovar é um parto fora do eixo. Imagens aéreas de Vila Velha são apresentadas e, na sequência, Patrícia Travasso, jornalista, olha para a câmera e apresenta Milena Nascimento, do Espírito Santo e fundador e CSO da startup Persora. A conversa acontece via online em uma tela emoldurada com a fisionomia das duas, uma ao lado da outra. Hoje o Inovar é um parto fora do eixo chega ao Espírito Santo. E aí eu já vou pedir para a edição colocar as imagens que a gente registrou na nossa última visita à Vitória, que a gente subiu lá no alto do Convento da Penha, onde é possível ter uma visão privilegiada de Vila Velha, da Baía de Vitória e da Terceira Ponte. Aí a gente ainda saiu de lá, foi comer uma moqueca capixaba. Enfim, a gente trabalha bastante, mas também não dá para reclamar dessas viagens, né? Então, para conhecer mais do Espírito Santo, a gente vai conversar agora com a Milena Nascimento, que é fundadora da Persora, uma plataforma de gestão de pessoas. Bem-vinda, Milena, ao Inovar Fora do Eixo. Muito obrigada, Patrícia. Muito obrigada. O Espírito Santo é cartão postal ali, o convento, a muqueca, você escolheu bem. E tem muita coisa legal aqui para você conhecer e curtir. A gente foi direto para os cartões postais, foi conhecer o convento, foi conhecer a muqueca, mas agora a gente quer conhecer um pouquinho mais profundamente do Espírito Santo. Me conta um pouquinho desse ecossistema de empreendedorismo e inovação que existe aí, antes da gente falar da sua experiência. Sim, Patrícia, a gente teve um boom. Eu acompanho o ecossistema mineiro, São Paulo, são os ecossistemas que eu mais participo e a gente tinha um sentimento de quando é que isso vai chegar aqui no Espírito Santo, quando é que a gente vai ver eventos fomentando, que a gente vai conhecer venture builders, que a gente vai ouvir falar de investimento, que a gente vai disseminar inovação, e isso aconteceu muito fortemente nos últimos 3 anos. Então, assim, eu diria que o ano passado foi um momento de êxtase com o início do Fundo Soberano, né? O primeiro Fundo Soberano do Brasil, pouquíssimos países têm. Então, foi uma mensagem assim de que o Espírito Santo está investindo royalties de petróleo em inovação, visando o futuro da próxima geração, das próximas gerações, e isso atraiu muitos negócios de fora para cá, mas mais do que isso, fomentou fortemente a inovação. Então, essa jornada, eu vejo ela ainda bem no começo, mas eu vejo ela no momento de boom, assim, de uau. Todo mundo passou da fase de torcer o nariz para a inovação, para esse fomento, e está na fase da curiosidade. E, lógico, os primeiros casos ali de startups investidas, se tornando referência nacional, cria referência, representatividade. Então, se é possível, todo mundo vai por esse caminho, né? E as pessoas estão dando a mão aí, quem já está começando essa jornada no sentido de formar uma comunidade de inovação? Então, a gente percebe que esse é um desafio muito grande. O Espírito Santo tem uma característica de muita vaidade, né? A história, culturalmente. Então, eu sentia falta logo no início. Eu ia muito para BH e eu falava, gente, eu quero viver isso no Espírito Santo, que é a gente ficar fazendo conexão, que é a gente ficar indicando, querendo que a pessoa não passe pelo problema que eu já passei. E a gente vê isso começando agora, a ficha caindo, de que a gente fica muito mais forte juntos, a gente pode gastar o nosso tempo com o saber ilimitado, que é o externo, então a gente se juntando, a gente multiplica. Eu vejo essa virada acontecendo, não vejo que sempre foi assim, mas eu vejo essa virada de chave acontecendo. Que legal. E normalmente, assim, tem que começar com alguém, aí que seja com você, que seja com quem você já conhece, porque é isso. Quando é que vai chegar aqui? Não, é você que vai fazer isso acontecer aí, né? E aí a importância da sua empresa já no momento em que ela está. A gente já vai falar dela, mas eu sei que bem antes da sua startup, você já empreende desde os 17, é isso? Isso. Conta um pouco da trajetória. Eu sou filha de mãe bipolar, tipo 1, que é uma bipolaridade grave, e portadora de TOD e TDAH na infância, que é transtorno opositor desafiador. E acho que me beneficiei bastante da oposição, porque tudo que falam não pode, daí
eu ficava mais tendenciosa a correr atrás. Então, tive uma irmã muito acadêmica, muito exemplar, né, estereótipo aí de boa aluna, e não era uma aluna que seguia esses conceitos. Então, eu tive acesso à venda direta muito jovem, que é gerar esse recurso informal. E eu falei, eu quero abrir um CDE para eu ter condição de ajudar as mulheres do interior onde eu morava a ganhar também renda a partir desse trabalho. E aí falaram, não, você tem 17 anos. E aí eu me informei, era possível se emancipar. Na época não tinha MEI, então eu abri um CNPJ, acho que fruto dessa característica da adolescência, que é romper com tudo que é proibido, e abri uma empresa em 2001 e consegui ali ativar 3.500 mulheres no interior do Espírito Santo. Então, foi uma experiência, ali eu falo que aprendi que viver é vender, né? A gente está sempre vendendo, e a partir do momento que a gente aprende a vender e aprende que o empreendedorismo empodera, quando falam, Milena, por que empreender? Porque eu experimentei muito cedo isso, e é um superpoder de ação que você tem para fazer as mudanças que você sabe que precisam ser feitas. Você sai de um lugar mais passivo e vai para um lugar mais ativo, onde as responsabilidades são grandes, mas eu experimentei ter a receita como uma consequência do impacto. Isso foi muito importante, assim. Depois disso, as experiências todas, passei 10 anos no Rio empreendendo, conheci outra cultura, montei um time de 20 mil pessoas, mas as experiências giraram em torno de empreender eu tenho que resolver o problema de um grupo real, eu tenho que resolver isso para valer, e a partir do momento desse impacto, o negócio tem que se sustentar, porque isso é bom, parece que ecoa, né? E é essa a lição que ficou. Que legal, e esse seu olhar que o impacto é que gera o resultado e não o contrário, né? Eu sempre ficava procurando qual é a bandeira, o que o Brasil não tem, por que a gente importa tudo, por que a gente busca produtos difíceis de manusear para outra realidade, não para a realidade da América Latina, e aí eu começo a entender que o que ficou mais forte na gente ali, nessas experiências, foram as metodologias. Porque o empreender é interessante que os desafios são idênticos para os engenheiros, para os médicos que eu atuei, para o mercado de venda direta. A maior dificuldade são as pessoas. Então, assim, ali a gente começou a encontrar um caminho novo que a gente queria gerar realmente impacto, que era a Persora, que era, vamos pegar tudo que a gente fez e vamos transformar num método, vamos validar e vamos ajudar esse vilão, que é o líder. O líder é quem? Ele é o empreendedor. O vilão é muito bom. Esse vilão que é o líder. Ele é um vilão, porque 75% das pessoas no mundo acham que a pior parte do seu trabalho é o líder. Então ele é um vilão, ele tem um superpoder, eu diria, para o bem e para o mal. E aí a gente focou em gerar esse protagonismo para essa figura que nunca foi investida do ponto de vista de tecnologia escalável, né? Você vê trabalhos para liderança em consultorias, bem pontuais em coaching ali, em atendimento, em psicologia, e a gente veio e falou, peraí, a gente tem uma expertise que é lidar com engenheiros, porque isso foi o que a área da saúde nos trouxe, lidar com médicos, engenheiros, perfis mais técnicos. E o mundo está tendendo a muita tecnologia, e são as cabeças mais inteligentes que viveram menos experiências relacionais, porque para você desenvolver essas habilidades, você teve pouco estímulo, você não se expôs tanto às relações.
Então, a gente atacou ali essa dor. A nossa insurgência foi a seguinte: a gente vai ajudar as empresas a inovarem. A gente começou a desenvolver equipamentos médicos dentro de grandes indústrias e a gente via que o resultado dos times não era compatível com a inteligência intelectual dos times. Falava, gente, eu tenho um pós-doc aqui, eu tenho a referência em RCP, eu tenho a referência em fisioterapia. Quando eu juntava aquelas pessoas, não saía nada. Falava, não tem alguma coisa errada aqui, né? Então, quando a inteligência não é compatível com o resultado, eu preciso de um líder muito sensível, eu preciso de um líder muito empático, eu preciso dos algoritmos que já foram criados, que a gente quase não inventou nada, né? Eu preciso dos estudos científicos que já comprovaram que quando eu misturo as pessoas, eu tenho baixa performance se eu não tiver segurança psicológica. Então, eu preciso construir essa segurança psicológica para desenvolver inovação. E aí a Persora vem levantar essa bandeira, que é a bandeira do novo mundo. Eu tenho um choque de geração, eu tenho uma realidade muito diferente, um mundo ficando mais feminino, mais colaborativo, mais sensível, e a tecnologia que é menos isso, sendo mais presente. Então eu preciso de mais mulheres urgente, assim, a gente fala, né? Saiu um estudo, até registrei para dividir, saiu dia 26 de dezembro, tem menos de um mês, o maior estudo de empatia da história humana. Foram 57 países, 8 universidades, 300 mil avaliados ali. Então, assim, é um estudo gigante para provar o que todo mundo já sabia. Os homens não superam as mulheres em empatia cognitiva. Então, quer dizer, a gente está falando de uma empatia que não é se a Patrícia chora, eu também fico triste. Essa é emocional, né? Eu me comporto ali, dando o tempero do que ela está sentindo. O que é uma empatia cognitiva? Que a mulher tem, que é inato, que pode ser, não conseguiram descobrir se é genético, se é por conta da própria sobrevivência, mas é uma empatia que eu sei o que a Patrícia está passando a ponto de prever as próximas ações da Patrícia, a ponto de saber o que vai acontecer em seguida. Então, essa empatia é uma empatia que falta na inovação. E eu estou falando de misturar idade, eu estou falando de misturar formações, de misturar gênero, com base na segurança psicológica. E quando a gente trabalha perfil comportamental, e isso eu tive a sorte de trabalhar aos 15 anos, muito jovem, eu trabalhei 3 anos de PNL, eu entendi que eu tinha um perfil muito deficiente em 2 habilidades, que era a habilidade de planejar e a habilidade de analisar. E eu tinha muita potência na habilidade de execução e na habilidade de criar conexão, de me relacionar. E assim, é tão gritante que todos nós temos os 4 perfis, mas 80 e poucos % meu estão em 2 perfis. Então, existe uma deficiência brutal e aí vem um ponto muito interessante para nós mulheres, né? Você falou das squads ali, o nosso contato com a tecnologia, ele foi mais lento, a gente não brincou de game, a gente estava ali brincando de maternidade, é muito diferente. Mas acontece que tem lugar para essa mulher hoje nas squads ali, antes mesmo dela ter acesso à tecnologia. Eu fui jogada num time de 12 engenheiros, eletricistas, mecânico, dados, e eu acredito que a minha leiguice tecnológica fez a tecnologia deles ser acessível. Então, assim, é muito interessante porque a gente fica achando, poxa, eu tenho que ter um vocabulário para conversar com esse povo. Eu juntei um designer, eu juntei ali um arquiteto de dados, eu juntei ali um engenheiro, e aí eu falo, caramba, eu não vou ter potência nesse lugar. E aí eu falo, autoconhecimento do projeto, para onde que esse projeto vai, né? Essa empresa, essa startup, quem é ela? Porque isso é maior do que o time. E autoconhecimento individual. Então, eu tenho a sorte, eu sempre falo, de ter times
altamente potentes. Por exemplo, com 6 pessoas, a gente acha que produz para 20. Aí se você falar, nossa, Milena, mas assim, eles trabalham muito? Não, o nosso TI trabalha 5 horas por dia, porque o trabalho do TI é exaustivo, mas as entregas deles são absurdas, porque nós não temos a gestão de comando e controle. Então, assim, a nossa gestão é de propósito. Então, a gente sabe para onde a gente vai. E esse estudo da empatia, ele foi um pontapé inicial, porque eu até brinquei com o meu time ali, né, com os meus colaboradores, eu falei, o que vão fazer com essa descoberta? Porque ela pode levar para vários caminhos, né? Inclusive, existe ainda uma gestão de comando e controle que acha que a empatia é danosa, né? Que acha que a empatia ela vai fazer a vontade das pessoas, ela vai abrir as rédeas ali da empresa. E aí eu fiquei me perguntando, qual que é o próximo passo com esse estudo? O que a gente vai fazer? Aí eu te pergunto, o que você vai fazer? Isso já está provavelmente sendo incluído na metodologia de vocês. E aí, queria que você explicasse o que é a Persora. Claro, claro. A Persora é uma forma do líder numa pequena ou grande empresa, porque a gente atua em times, então um time pequeno, um time grande ou a empresa inteira, é uma forma do líder resolver o problema de produtividade para sempre. Por quê? Porque a gente vai, dentro do método, falar para o time onde é que faz gol. Porque tem um monte de time marcando gol contra. O nosso gol é do lado de cá. Isso tem a ver com posicionamento estratégico. Então, o método já clareia ali esse posicionamento e gera uma inteligência baseada na cultura que a empresa se posicionou e no perfil individual, fazendo os alertas. Eu resolvo o problema de gestão que dá um nó na cabeça da pessoa. Por quê? Porque ela nunca acessou algo simples de gestão. É sempre complexo. Eu estou vendo que, de fato, você está realizada agora, né? Realmente, agora é apostar fundo na Persora. Eu sinto assim, Patrícia, eu faço plano sempre para 5 anos, né? Desde os meus 17. Os meus próximos 5 anos é o tempo que a gente leva para absorver tudo que está em volta da gente. E aí a gente precisa mudar, ou de empresa, ou de desafio dentro da própria empresa, ou de time. E eu vejo, assim, a gente abriu o CNPJ da Persora em junho do ano passado. Ela já estava faturando, mas como uma spin-off da engenharia. Então, a gente começou ela no finalzinho de 2018, 2019, ali, junto com a pandemia. E eu vejo os próximos 5 anos a gente sendo a maior inteligência para times de alta performance do Brasil. Assim, eu vejo isso muito claro e quero fazer isso ser acessível, quero fazer isso ser dinâmico, quero desconstruir esses muros de que isso é difícil, porque a gente criou método, então eu não quero ter que lidar com o especialista exclusivamente. Ele pode usufruir dessa tecnologia, mas eu quero que ela vá para a mão desse vilão aí. Eu quero que a gente vire esse jogo. Essa é a bandeira. E eu estou muito, assim, muito otimista, porque o mundo está mostrando que não tem para onde correr. Não tem. Não, e é muito legal você falando como mulher e falando numa série aí que a gente está entrevistando mulheres do Brasil inteiro, que têm essa capacidade de liderança, muitas vezes não acreditam nelas, e aí é muito interessante que você traga esse discurso que eu acho que todas elas têm que ouvir para se empoderar disso aí. Essa representatividade, ela é extremamente potente. E aí, quando eu viro mãe, já empreendendo, eu estou no hospital, fiz uma cesárea às pressas, porque a minha médica não estava, não tive nenhum apoio para um parto normal, acho que uma violência obstetra, e aí o neném nasce às 4 da manhã e eu ligo para o meu gerente às 8, falando, doutor, libera esse desconto de cheque aí, porque eu não posso ter devolução de cheque de um fornecedor. E ele falou, você vem assinar quando? E aí eu paro e penso, que dia eu vou ter alta para passar lá e assinar? Então, assim, a maternidade, o empreender é um desafio tremendo. Se a gente não tiver representatividade para a gente ter certeza que vale a pena e que vale a pena. E aí fica a lição.
o seu valor precisa ser reconhecido por você mesma. Quando a gente coloca isso na mão da comunidade, da sociedade, a gente tem uma frustração muito grande, porque só a gente sabe da luta diária. Só a gente sabe. Inovar é um parto fora do eixo com Isadora Azalim, Adani Robson, Jéssica Cardoso, Bruna Barbosa, Ivonete Guarino, Aline Pulsen, Lívia Viana, Luana Vandeci, Milena Nascimento, Vanessa Pessoa, Ana Arski, Joana Martins, Regina Acuto, Rizia Andrade, Sara Raimundo, Marília Teófilo, Ana Uriarte, Lohane Merlin, Carol Costa, Tayara Barbosa, Paula Moraes, Priscila Almeida, Maria Araújo, Isabel Garcia, Mônica Rauk, Lívia Saraiva, Thaís Sampaio, Tânia Borges, Caroline Francisca e Jamília Araújo. Produção executiva Clóvis Travassos. Assistente de direção Denise Vieira. Fotografia Thaís Taverna. Produção Mari Palumbo e Tsai Rodrigues. Montagem Guta Pacheco. Arte José Sampaio. Trilha sonora original Bibi Cavalcante. Direção Patrícia Travassos. Apoio Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Promac incentiva São Paulo, São Paulo capital da cultura e Prefeitura de São Paulo. Prosa Press, Grupo Fleury, ZUP e 99.